Oi pessoal, bora para mais um vídeo aqui no canal Psicoanálise. Vou comentar um vídeo recente agora, tá? De um canal chamado Governalismo. O título do vídeo é Pablo Marçal internado após Datena partir para cima. Vou fazer um comentário primeiro do vídeo, né? E depois desenhar como sempre, né? Esse vídeo fala da última debate eleitoral aí, né? Na TV Cultura, onde o Pablo Marçal começou, vamos dizer assim, acho que insultando o Datena insultando o Marçal, até chegar no nível em que o Datena se sentiu assim muito agredido e partiu para cima do Marçal com a cadeira e deu-lhe uma cadeirada lá, né? Então, resumindo, tá todo mundo falando, comentando o caso, que é uma coisa assim muito pesada, né, de acontecer, né? E o que eu achei estranho é que a maioria está defendendo o Marçal, né? Eu acho que os dois estão totalmente errados. Mas o mais errado é o Marçal do que o Datena, porque o Datena ele reagiu. Ele agiu sobre uma ação que ele sofreu primeiro, né? E o Marçal pega pesado, e pegou muito pesado nele, né? O que ele fez? Ele ofendeu a honra dele, né? Chamou ele de covarde, de frouxo, que não é homem, que não tem coragem, quer dizer, agrediu bem o íntimo dele. Não foi uma provocaçãozinha simples, ou uma provocaçãozinha assim, como pelo que eu vejo o Datena, eu chamo ele de ladrão, mas aí, entre aspas, não é tão pesado porque ele se envolveu com crime, né? O Marçal teve um envolvimento criminal, tanto é que teve um processo que ele foi condenado e escapou porque, como diz, prescreveu. Então, a agressão do Datena foi menor, né? Menor e mais, vamos dizer assim, amparada em fatos, né, que foi o processo do Marçal. E o Marçal não. O Marçal ficou provocando ele, chamando para briga e humilhando ele enquanto homem, enquanto pessoa. Então, na minha visão, se eu for tomar partido aí, que eu nem gosto de política mais, não voto há 1000 anos, não voto mais, né? Já perdi as esperanças totalmente, né? Porque hoje eu entendo bem o que é política, então nem perco tempo com isso. Nem voto. Certo? Mas se eu tivesse que tomar um partido, eu estaria do lado do Datena. Ele errou, agredi? Errou. Não era para ter feito isso? Não era. Só que ele foi provocado. Ele foi provocado até um nível que era o que o Marçal queria, né? A impressão que tem é que o Marçal já esperava por isso. Porque é uma jogada que ele fez, né? Para poder, tipo assim, desequilibrar, para chamar atenção, para bombar, como ele está acostumado a fazer, né? Só que ele pegou pesado, ele praticamente ele não fez uma ofensa leve, ele humilhou a outra pessoa enquanto ser humano, vamos dizer assim, certo? Então acho que tá todo mundo, a maior parte que eu vejo aí, tudo puxando a sardinha pro lado do Marçal e condenando pesadamente o Datena por ele ter feito isso. Concordo, ele agiu errado, né? Novamente, ele agiu errado, só que ele não fez isso gratuitamente. Ele não fez isso porque ele é maluco, porque ele é doido e tal. Não, ele fez porque ele foi super provocado, né? E como diz o ditado, né, tudo tem limite, né? Então chegou no limite que para ele estourou, né? Então eu gosto das coisas assim bem claras, bem explicadas, né? Os dois estão errados. E quem é mais errado? O Marçal. Porque se o Marçal não tivesse chegado nesse nível, não teria acontecido isso, vamos dizer. Provavelmente não, né? Mas ele forçou. O Marçal queria isso aí. Ele provocou essa agressão, certo? Então o Datena apenas fez o que ele estava querendo, né? Ele deu o tratamento que ele estava pedindo ali, né? Então, essa é a minha visão. E por quê? Agora vamos para encerrar o vídeo, não ficar muito longo, né? Porque não tem muito o que falar disso, né? Política a gente sabe o que é, né? Eu só falo uma coisa que eu acho engraçado, né? Porque todo mundo começando a reclamar que isso aí é horrível, que não pode acontecer. Aí eu até anotei aqui para refletir com vocês, ó. Na política, que devia ser algo sério, se permite todas as baixarias, né? Você vê, não é assim condenado acontecer de tudo em política. É depois que acontece. Agora vamos punir. Mas não tem regras claras falando, olha, isso não pode, não pode, a pena é isso, aquilo, outro. Não tem. Quer dizer, ali vale tudo. É um escracho total, né? Aí eu falo, poxa, se política que é uma coisa tão séria, é permitido esse relaxo, essas agressões, falsidades, mentiras, tudo isso, né? Por que no resto, né, também devia seguir o mesmo script também e ninguém poderia reclamar? Se na política que devia ser algo super sério, que está tratando de um futuro, de uma nação, de vidas, tudo isso, é essa baixaria nojenta, né? E é permitido, entre aspas, né? Por que vai querer condenar no resto? Como, por exemplo, eu cito aqui para vocês, aqui, né? Violência psicológica contra a mulher é condenada, é condenável, não é? Concordo.
né? Qualquer tipo de violência gratuita tem que ser condenado. Violência contra a mulher, né? Violência psicológica em si, que não é nem bater nem nada, é condenado contra a mulher. Tem penalidade para isso, tem assim, sabe, uma super restrição sobre isso. Que mais? Violência contra a mulher, contra a criança, bullying, né? Bullying também é condenado, né? Insulto, por exemplo, insulto a policiais, o policial vai reagir, né? Desacato à autoridade, a jurista, a juiz, né? A pessoa pode já até ser presa, sabe assim? Você entende? Então tudo isso, né, tem punição. E eu concordo, tá certíssimo, né? Tem que ser regrado e já saber, né? Falso testemunho, a pessoa vai em cana, né? Se você desacatar um juiz, você pode ir preso por desacato à autoridade. Agora, na política, que tem que ser como diz assim, a coisa assim mais zelada, porque, como diz, é uma coisa assim pública, é uma coisa assim que, como quem diz, que tem que ter um certo decoro, né? Obrigatório. Né? Porque é um destino de uma cidade, de um estado, de um país. E é esse esgoto, né? É esse lamaçal que é permitido. Por que acontece essas coisas? Porque é permitido. Porque se tivesse uma regra forte em cima, queria ver. Se eles iam se atrever, não só o Marçal, como o Datena, como qualquer um, a fazer esse jogo sabe assim? Esse jogo sujo de lama, né? Essa briguinha aí que, pelo amor de Deus. Né? Então, eu acho que a gente tem um pouco de noção, consciência, se noja ver um negócio desse, né? Como eu falei, eu vi isso aí porque me apareceu, porque eu nem sigo, só sei quem tá um pouquinho na frente, porque vez outro sai uma notícia aqui, outra ali, eu vou vendo, mas eu nem me envolvo mais. Verdade, é um assunto assim que, infelizmente, no Brasil dá até nojo, né? Falou em política, tô fora, sabe? Agora eu vou só explicar e desenhar aqui, né, para ficar bem claro o que tá acontecendo, o que aconteceu com o Marçal e o Datena. Marçal e Datena era o quê? R3 para ele não existe, né? Não só nele como em político, porque os políticos hoje em dia eles brigam, não conversam, não debatem, eles brigam. Então R3, ó, R3 que poderia aqui no caso deles ter um pouco de hombridade, de amizade, não existe isso aqui. Então R3 está anulada num debate político, nessas situações assim de disputa eleitoral. O que sobra? Se R3 está condenado, sobra o quê? A libido, né, no inconsciente se alocar na R2, onde o ego é inferiorizado perante o outro, né? Ou a libido se alocar na R4, onde o ego fica numa posição de superioridade perante o outro, tá? Então, fica ativado os dois complexos aqui, ó. Complexo de inferioridade, vai se sentir ali por baixo, desvalorizado, né? Inútil, qualquer coisa assim, e o outro mais poderoso em cima. Né? Isso numa forma de atuação ali mental, certo? E ao passo que o outro aqui na R4, que é o complexo de superioridade, vai se sentir poderoso, né? Com todo o direito e liberdade de fazer e agir, perante o outro que entra aqui numa situação de inferioridade, de escravo, né? De qualquer coisa em relação ao outro. Então o que acontece? Se não tem essa relação para fazer o intercâmbio, o meio ponto aí, né? Foi o caso do Marçal e o Datena. Só que eu vejo assim, o Datena estava pegando e agredindo o Marçal numa posição mais aqui, ó. Um narcisismo um pouco menos pesado, vai, certo? O Datena estava na posição R4 jogando o Marçal para baixo. O Marçal também, né? R4 jogando o Datena para baixo. Só que enquanto o Datena estava usando aqui um narcisismo, talvez, vamos assim, só para exemplificar, um narcisismo tipo grau 6, 7, o Marçal já estava no grau 8, 9 aqui. Certo? Então a briga aqui estava ferrenha nessa posição aqui, ó. Os dois se degladiando para dizer o quê? Eu vou ficar por cima e você vai ficar por baixo. E ninguém quer aceitar essa posição. Porque além de estar escancarado aqui quem é que está por cima e quem está por baixo, no inconsciente a R2 acompanha. Ela marca aqui. Ela aceita, vamos dizer assim, aceita não, ela reflete, é um espelho do que está acontecendo aqui. Quem ficou por cima vai ficar por cima e vai ficar aqui, ó, de boa, certo? Quem ficou por baixo vai se sentir por baixo aqui e vai ter esse registro aqui, ó, complementar na R2. Isso aqui vai ser uma marcação que vai ficar tipo assim, fixada, certo? Vai ficar na memória inconsciente, certo? Isso aqui vai ser uma memória sofredora, angustiante.
penosa, certo? Ao passo que essa aqui mais tarde ela vai desarmar, né? Um acima, outro embaixo, mais tarde, quando acabar a relação, o que estava assim, sendo oprimido, sendo usado, feito de objeto aqui, ele vai sair dessa relação e ele pode voltar para uma relação aqui, ou um pouquinho aqui, em outras relações, certo? Mas nessa situação aqui, a coisa é muito poderosa nesse sentido. Por quê? Porque fica escancarado o poder que o outro está exercendo sobre o outro, né? Um sobre o outro, e além disso, essa marca que vai ficar registrada, porque essa posição aqui não apaga mais. Praticamente depois que encerrar esse embate, isso aqui, esse registro, vai ficar marcado, né? Vai ficar, como diz ali, como traumático no registro do inconsciente. Então esse é o grande problema que o Datena não quis para ele. O Datena não quis morrer com esse registro aqui na mente dele, no inconsciente dele, que ia fazer com que ele ficasse amargurado, né, durante muito tempo ainda. Né? Por causa dessa situaçãozinha, que amanhã ou depois já foi, né? Como agora já foi a situação. Só que isso aqui não faz, isso aqui não foi. Isso aqui fica o registro. E vai ficar doendo, porque fez um registro pesado aqui, ó. Né? Não foi um registro suave aqui, um pouquinho mais ameno. Né? O registro que o Paulo Marçal estava fazendo era para fazer uma situação aqui bem penosa aqui pro Datena. Então, resumindo, para ele não cair nessa situação que ele não quis aceitar, não quis ceder, não quis aceitar esse lugar que o Marçal estava colocando, ele foi pra guerra com outro aqui para dizer o quê? Não, nós vamos brigar aqui na R4 aqui, ó. Eu vou empurrar você para baixo com um querendo empurrar o outro para baixo. Tanto é que depois do episódio ficaram batendo boca, como disse, ficaram continuando novamente dizendo que não, ainda não acabou a briga aqui ainda não. Nós estamos disputando quem vai ficar aqui e quem vai ficar por baixo. Então vocês veem que tudo que acontece aí tá sendo registrado pela mente inconsciente. Tá ok? Então, resumindo, o Datena, ele já foi para um alto grau de provocação, um alto grau de investimento libidinal, né? Da libido na posição R4, dizendo o quê? Aqui já é meu lugar, eu já estou no trono, você vai ficar ali de capacho pro Datena. E o Datena, é lógico, ninguém quer, não só o Datena como ninguém, né? Ninguém quer essa posição, ninguém aceita assim de bom grado. Né? Então, chegou uma hora que ele sentiu o grau tão pesado que ele teve que buscar a inversão. Por quê? Porque a R2 dele já estava piscando, já estava batendo ali, já estava doendo. Então, resumidamente, eu perdoo, não perdoo no sentido, eu entendo que o Datena reagiu de forma errada, mas ele não tinha muita opção. Por quê? A gangorra arma e a gangorra dita o que vai acontecer. Se a pessoa tiver um certo controle, ela pode aguentar um pouco e aguentar a bronca na R2. Ela deixar essa armação acontecer na R2. Vai ser um peso que ela vai carregar nas costas daí para frente. Né? O Datena não só não suportou, como também não quis, e ele quis sair dessa posição. Então ele ficou na briga. Tá? Então é só para poder exemplificar para vocês que tudo que acontece no social envolvendo humanos, tá aqui, ó. Tá tudo aqui, já tá registrado. Para quem não segue o meu canal ainda, né? Dá para perceber essa movimentação aqui narcísica inconsciente, tá? A mente sempre está registrando e ela manda primeiro do que qualquer coisa, tá ok? Então é isso, pessoal. Agradeço quem viu o vídeo até o final aí, peço que dê um like aí, se inscreva no canal para dar uma força aqui pro canal, tá ok? E comentem à vontade o que vocês pensam dessa situação aí.